Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito da divisibilidade nos inteiros. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouco mais de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo, em particular, é trabalhar brevemente com o conceito de divisibilidade nos números inteiros. Portanto, sem mais delongas, passemos ao nosso estudo. No conjunto dos inteiros, a divisão de um número por outro nem sempre é possível. Por exemplo, nós podemos dividir 4 por 2, e isso dá 2. Podemos dividir 6 por 3, e isso dá 2. Podemos dividir 10 por 5, dá 2. Podemos dividir 9 por 3, e dá 3. 16 por 4, e isso dá 4. Mas nem sempre, quando eu estou fazendo a divisão de um número inteiro por outro, o resultado continua sendo um número inteiro. Por exemplo, se eu faço a divisão de 5 por 2, no conjunto dos reais, nós sabemos que isso dá 2,5, mas 2,5 não é um número inteiro. Portanto, a possibilidade de divisão de um número inteiro por outro, no sentido de que o resultado continue sendo um número inteiro, é expressa em termos de divisibilidade. Então, dados dois números inteiros A e B, nós vamos dizer que A divide B e denotamos desta forma quando existir um número inteiro C, tal que B é igual a A vezes C. Então, neste caso, nós vamos dizer que A divide B. Ou ainda podemos dizer que A é um divisor ou um fator de B. Ou ainda que B é um múltiplo de A. Ou que B é divisível por A. A negação dessa sentença, representada dessa forma, significa que não existe nenhum número inteiro C, tal que B é igual a C vezes A. Por exemplo, eu posso dizer que 1 divide 0. Por quê? Porque eu sei que 0 é 1 vezes 0. Ou seja, o 0 é o 1 vezes um número inteiro. Eu posso dizer que 3 divide 6. Por quê? O 6 é 3 vezes 2 e o 2 é um número inteiro. Eu posso dizer que menos 6 divide 6. Por quê? O 6 ele é expresso da seguinte forma: menos 6 vezes menos 1, ou seja, ele é menos 6 vezes 1 inteiro. E assim por diante. Nesse sentido, perceba que 0 não divide 6. Por que 0 não divide 6? Porque eu não consigo encontrar um número inteiro de maneira que 0 vezes este número dê 6. Lembremos que 0 vezes qualquer coisa dá 0. Ainda, perceba que eu posso dizer que 8 não divide 6, porque não existe um número inteiro que multiplicado por 8 dê 6. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe bastante curioso. Pensando neste conceito de divisibilidade, 0 divide 0. Por quê? O 0 é igual a 0 vezes um inteiro para todo número inteiro. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Quando nós estamos num curso de cálculo, por exemplo, nós costumamos dizer que 0 dividido por 0 é uma indeterminação. E de onde que se tira isso? Quando a gente olha para o conceito de divisibilidade nos inteiros, perceba que, nos casos em que a divisibilidade era verificada, ou seja, que um número dividia o outro, eu sempre escrevia o múltiplo em função do seu divisor, mas pegando o divisor e multiplicando por um número específico. Por exemplo, o 0 é divisível por 1.
Por quê? 1 vezes 0 dá 0. Mas perceba que o número que eu estou multiplicando por 1 é 0. No caso do 6 com 3, o número que eu estou multiplicando é 2. E é o único que tem essa característica. A mesma coisa do caso do menos 6 com 6. No caso, o número que eu pego em questão é menos 1. No caso do 0 dividido por 0, qualquer número real serve. Então, justamente porque você não tem essa unicidade do número C, não tem como garantir essa unicidade, é que eu vou dizer que 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Com este conceito na cabeça, passamos a demonstrar então algumas propriedades. Então, a primeira coisa que eu vou demonstrar é que 1 divide A, o número A divide A, e 0 divide A para todo número A inteiro. A segunda coisa que eu vou mostrar é que 0 divide A se e somente se o A é igual a 0. A terceira coisa que eu vou mostrar é que, dado dois inteiros A e B, A divide B, se e somente se o módulo de A divide o módulo de B. E por fim, dado 3 números inteiros A, B e C, eu vou mostrar que se A divide B e B divide C, então A divide C. A demonstração desses resultados é bastante simples. Vamos fazê-la aqui. A primeira coisa que eu quero observar é o seguinte. Note que o A ele é expresso com 1 vezes A e o 0 é expresso como 0 vezes A. Logo, pensando neste conceito de divisibilidade, eu posso dizer que 1 divide A, porque o A é 1 vezes A. Além disso, eu posso dizer que A divide ele mesmo, já que A é 1 vezes A. E ainda eu posso dizer que A divide 0, uma vez que 0 é igual a 0 vezes A. No segundo item, o que eu vou observar é o seguinte. A primeira coisa que é necessário destacar é que se o 0 divide A, isso é equivalente a dizer que existe um número inteiro C, tal que 0 vezes C dá o A. Mas isso só é verdade se o A for 0. Porque 0 vezes qualquer número dá 0. E, portanto, está provado esta equivalência. No item 3i, o que eu vou observar é o seguinte. Se A divide B, então isso é equivalente a dizer que existe um número inteiro C, tal que B é igual a A vezes C. Mas isso, por sua vez, então, é equivalente a dizer que existe um inteiro C, tal que o módulo de B é igual ao módulo de A vezes C, que, por sua vez, é igual ao módulo de A vezes o módulo de C. Como C é um número inteiro, o módulo de C também é inteiro. E isso é equivalente a dizer, então, que o módulo de A divide o módulo de B. E, portanto, isso prova o item 3i. Por fim, se A divide B e B divide C, então, eu posso dizer que existem dois inteiros, eu vou chamar de F e G, tais que o B é igual a A vezes F e o C vai ser igual a G vezes B. Daí, o que eu posso afirmar é o seguinte, que o C é igual a G vezes B, que por sua vez vira G vezes A vezes F. E, portanto, eu posso escrever que o C é A vezes G vezes F. Como o produto de dois inteiros continua sendo inteiro, isso significa dizer, então, que o A divide C. E isso, então, encerra esta demonstração. Deste modo, a proposição anterior nos garante que, dado o número inteiro A, este número vai ser divisível por mais ou menos 1 e mais ou menos A. Além disso, suponha que eu tenha A dividido por B com A diferente de 0.
Então, eu sei que existe um número inteiro C, tal que B é igual a C vezes A. Este número C, que é univocamente determinado, é chamado então de quociente de B por A. E eu vou denotar desta forma. C é igual a B sobre A. E perceba, B sobre A só existe, ou melhor dizendo, só está definido quando o A é diferente de zero e quando A divide B. Porque no caso do zero, se eu tenho zero dividindo zero, eu não tenho um único inteiro. Este inteiro que satisfaz essa equação não é univocamente determinado. Então não faz sentido definir quociente aqui. E é por isso, repetindo novamente, que nós vamos tratar esse tipo de divisão com indeterminação. A segunda proposição que nós iremos demonstrar é a seguinte. Se eu tenho 4 números inteiros A, B, C, D, e A divide B e C divide D, então AC vai dividir BD. A demonstração dessa proposição não é complicada, ela é bem tranquila. O que nós temos que observar é o seguinte. Se A divide B e C divide D, então eu posso dizer que vão existir dois inteiros que eu vou chamar de F e G, tais que o B é igual a A vezes F e D é igual a C vezes G. Daí, perceba o seguinte, B vezes D vai ser igual a vezes F vezes C vezes G, que eu posso expressar assim, A vezes C vezes F vezes G. E, portanto, isso significa que AC divide BD, que era exatamente o que nós gostaríamos de demonstrar. Continuando, então, a nossa investigação a respeito de divisibilidade, eu tenho essa terceira proposição. Então, sejam A, B e C 3 números inteiros, tais que A divide B mais ou menos C. Então, A divide B, C e somente C, A divide C. Como é que nós demonstramos isso? Então, num primeiro momento, eu vou supor que o A divide B mais C. Logo, eu posso dizer que existe um F inteiro, tal que B mais C é igual a F vezes A. Agora, se A divide B, então eu posso dizer que existe um termo G pertencente aos inteiros, tal que o B é igual a G vezes A. Daí, o que nós vamos encontrar é o seguinte. G vezes A mais C, perceba que eu estou escrevendo B mais C, é igual a F vezes A. Ou seja, o C fica sendo F vezes A menos G vezes A, que eu posso colocar o A em evidência, e isso fica A vezes F menos G. Logo, o que eu acabei de mostrar é que A divide C. Por outro lado, se A divide C, então aí neste caso eu posso dizer que existe um inteiro que eu vou chamar de H, tal que C é igual a A vezes H. Daí, veja, eu tinha B mais C igual a F vezes A. Então vai ficar B mais A vezes H, que é o C, igual a F vezes A. Mas isso é equivalente a dizer então que B é FA menos AH,
que eu posso escrever como A vezes F menos H. Logo, o que eu acabei de verificar agora é que A divide B. Mas perceba que eu só fiz isso supondo que o A dividia B mais C. Agora, eu vou supor, para finalizar a demonstração, que o A divide B menos C. Então, como B menos C eu posso ver como B somado com menos C, o que eu posso dizer é que A divide B, C e somente C, A divide menos C. Mas isso é equivalente a dizer, então, que existe um número H inteiro, tal que menos C é igual a A vezes H. O que é equivalente, então, a dizer que existe um número H inteiro, tal que C é igual a A vezes menos H. E isso é equivalente a dizer que A divide C. E agora sim, isso encerra a nossa demonstração. Uma outra proposição diz o seguinte: se A, B, C são três números inteiros, tais que o A divide o B e divide o C ao mesmo tempo, então, para quaisquer x, y inteiros, nós temos que o A vai dividir x vezes B mais y vezes C. Como é que isto é feito? A demonstração é a seguinte: se o A divide B e A divide C, então o que eu posso dizer é que existem inteiros F e G tais que B é igual a F vezes A e C é igual a G vezes A. Daí, quando eu calculo XB mais YC, isso fica x vezes F vezes A mais Y vezes G vezes A. Colocando A em evidência, isso fica A vezes x F mais YG. Logo, o que eu acabei de verificar é que o A divide XB mais YC. E isso, então, encerra a nossa demonstração. Uma quinta proposição que nós iremos mostrar é a seguinte: dados dois inteiros A e B, onde o B é diferente de zero, nós temos que, se A divide B, então o módulo de A é menor ou igual ao módulo de B. A demonstração deste fato é a seguinte: se o A divide B, pela definição de divisibilidade, então existe um número inteiro que eu vou chamar de C, tal que o B é igual a C vezes A. Daí, o que eu vou observar é que módulo de B é igual ao módulo de C vezes A, que pode ser expresso como módulo de C vezes módulo de A. O que nós devemos observar agora é o seguinte: por hipótese, o B é diferente de zero. O B sendo diferente de zero, então o C também precisa ser diferente de zero. Afinal, se C fosse zero, C vezes A daria zero e, portanto, B seria obrigatoriamente zero. Então, como B não é nulo, o C também não pode ser nulo. Só que C é um número inteiro. Daí, o que eu posso afirmar é que o módulo de C, que também é inteiro, tem que ser um número maior do que zero. Portanto, ele terá que ser maior ou igual a 1. Assim,
módulo de B é módulo de C vezes módulo de A. Como esse termo é maior ou igual a 1, isso fica maior ou igual a módulo de A. E isso é precisamente o que nós queríamos demonstrar. Em particular, se A é um número inteiro e o A divide 1, então o módulo de A tem que ser menor ou igual a 1, pela proposição que nós acabamos de demonstrar. E além disso, o módulo tem que ser maior do que 0, porque esse termo aqui não pode ser 0, 0 não divide 1. Então o módulo de A é um número que é maior do que 0 e menor ou igual a 1. Portanto, o que eu concluo é que o módulo de A é igual a 1. O módulo de A sendo igual a 1, então A só pode ser mais ou menos 1. Ainda, dado um número inteiro B não nulo, seus divisores A são tais que módulo de A é menor ou igual ao módulo de B. Isso que nós acabamos de demonstrar. Observando uma propriedade de desigualdades modulares, eu vou concluir então que o A está entre menos módulo de B e módulo de B. Ou seja, o conjunto de divisores de um número inteiro não nulo é um conjunto finito. Ainda tenho que destacar que a relação de divisibilidade nos naturais unidos com o zero é uma relação de ordem, porque para todo número natural, ele divide ele mesmo, e o quociente nesse caso dá 1. Ela é transitiva, nós demonstramos isso. Se A divide B e B divide C, então A divide C. E ela também é antissimétrica. Se A divide B e B divide A, então A é igual a B. É possível mostrar isso nos naturais. Agora, esta propriedade, ela deixa de ser válida se eu estiver trabalhando nos inteiros. Por exemplo, menos 2 divide 2. E 2 divide menos 2. Mas esses dois números, menos 2 e 2, não são iguais. Portanto, a antissimetria na divisibilidade não vale para os inteiros. Ela vale somente para os naturais. Porque ali, na realidade, o quociente também precisa ser um número natural. Portanto, eu vou dizer que essa relação é uma relação de ordem nos naturais unidos com 0, mas deixa de ser uma relação de ordem se eu estou analisando o conjunto dos inteiros como um todo. Uma outra proposição que nós iremos demonstrar é a seguinte: sejam A e B dois inteiros e N um número natural. Então, A menos B vai dividir A elevado a N menos B elevado a N. Essa demonstração é feita por indução finita. Então, eu vou considerar o seguinte: seja Pn a seguinte sentença aberta: A menos B divide A elevado a N menos B elevado a N. Bom, estabelecida essa sentença aberta, evidentemente N está sendo um número natural. Nós vamos fazer o caso em que N é igual a 1 e depois verificar, dando certo para N igual a 1, se o princípio de indução pode ser aplicado aqui. Então, veja só. Se N for igual a 1, então, o que eu tenho é o seguinte: A elevado a N menos B elevado a N vai ficar A menos B. E A menos B divide A menos B. Um número inteiro divide a si mesmo. Logo, P aplicado em 1 é verdadeiro. Vamos agora, então, continuar o processo de indução. Suponhamos que a afirmação seja válida para algum N natural. Ou seja, eu estou supondo que Pn é verdadeiro. Ou seja, A menos B, isso divide
A elevado a n menos B elevado a n. Daí, A elevado a n mais 1 menos B elevado a n mais 1, eu vou verificar se agora a afirmação vale para n mais 1. Perceba que isso pode ser expresso da seguinte forma: A elevado a n vezes A menos B elevado a n vezes B. E aqui eu vou somar zeros de uma maneira conveniente. Isso é A elevado a n vezes A menos B vezes A elevado a n mais B vezes A elevado a n menos B elevado a n vezes B. Perceba que eu fiz a soma de zero, porque este termo cancela com este. Então eu não alterei o valor que eu tinha. Agora, colocando A elevado a n em evidência, isso fica A elevado a n vezes A menos B. Mas, agora colocando o B em evidência, eu tenho B que vai multiplicar A elevado a n menos B elevado a n. Perceba agora o seguinte: o A menos B divide A menos B. E da hipótese de indução, eu tenho que A menos B divide A elevado a n menos B elevado a n. Então, como essas duas coisas acontecem, eu posso dizer então que ele divide esta soma, ou seja, A menos B divide A elevado a n mais 1 menos B elevado a n mais 1. Logo, a minha afirmação aplicado em n mais 1 é verdadeira, o que então encerra a nossa demonstração. Uma outra proposição que eu irei provar é a seguinte: eu tenho dois números inteiros A e B, e n é um número que pertence aos naturais unidos com zero. Então, A mais B vai dividir essa expressão, A elevado a 2n mais 1, mais B elevado a 2n mais 1. Então, para demonstrar isso, novamente eu vou usar o princípio de indução, mas primeiro eu vou escrever a afirmação que eu quero demonstrar em função de uma variável n. Então, a afirmação é A mais B divide A elevado a 2n mais 1 mais B elevado a 2n mais 1. Isso para o n natural. Então, o que eu vou observar é o seguinte: se n for igual a zero, A elevado a 2n mais 1 mais B elevado a 2n mais 1, isso fica A elevado a 1, que é A, mais B elevado a 1, que é B. Logo, o que eu posso dizer é que P de zero é verdadeira. Afinal, A mais B divide A mais B. Agora, suponha que exista um n pertencente aos inteiros, n maior ou igual a zero, tal que P aplicado em n seja verdade. Isto é, o que eu estou dizendo é, suponha que tem um n inteiro, n maior ou igual a zero, e suponha que para este n eu consiga a veracidade dessa afirmação. A mais B divide A elevado a 2n mais 1 mais B elevado a 2n mais 1. Então, agora eu tenho que mostrar a veracidade desta afirmação, se no lugar desse n eu considerar n mais 1. A elevado
a 2 vezes n mais 1 mais 1, mais b elevado a 2 vezes n mais 1 mais 1. Isso pode ser expresso da seguinte forma: a elevado a 2n mais 2 mais 1, mais b elevado a 2n mais 2 mais 1. E eu posso escrever isso da seguinte maneira: a ao quadrado vezes a elevado a 2n mais 1, mais b ao quadrado vezes b elevado a 2n mais 1. E aqui eu já vou adicionar zero de uma maneira esperta. De que forma? Eu vou tirar menos b quadrado a elevado a 2n mais 1 e vou somar b quadrado a elevado a 2n mais 1. Então isso vai se tornar como? Bem, primeiro, colocando o a elevado a 2n mais 1 em evidência, eu vou ter o seguinte: a quadrado menos b ao quadrado vezes a elevado a 2n mais 1. Ou seja, eu peguei este termo e este. Mas, agora colocando b quadrado em evidência, eu vou ter b quadrado que multiplica a elevado a 2n mais 1, mais b elevado a 2n mais 1. E agora a gente pode observar o seguinte: o a mais b, ele divide a quadrado menos b quadrado. Porque lembremos que isso é um produto notável. A quadrado menos b quadrado é a menos b vezes a mais b. E, da hipótese de indução, a mais b divide a elevado a 2n mais 1 mais b elevado a 2n mais 1. Portanto, ele divide esta parcela e esta parcela, portanto, ele divide esta soma. Então, como isso acontece, só para registrar, então, ele vai dividir essa soma, ou seja, ele divide este termo, que está aqui em cima, e, portanto, isso significa que P aplicado em N mais 1 é verdade. E isso, então, encerra a nossa demonstração de acordo com o princípio de indução matemática. Uma última proposição que eu irei demonstrar é a seguinte. Imagine que eu tenha dois números inteiros e n é um número que está nos naturais junto com zero. Nós vamos mostrar que a mais b divide a elevado a 2n menos b elevado a 2n. A demonstração disso é relativamente simples e ela é feita também por indução. Então, seja Pn, vou definir quem é a sentença, a mais b divide a elevado a 2n menos b elevado a 2n. E isso só para estabelecer, o n está nos naturais, união zero. Então, vou começar com o zero. Agora, se n for igual a zero, então a elevado a 2n menos b elevado a 2n vai ficar a elevado a zero, que é 1, menos b elevado a zero, que é 1. 1 menos 1, 0. Portanto, a mais b divide zero. Aliás, qualquer número inteiro divide zero. Logo, p de zero é verdade. Suponha, então, que exista um n pertencente aos inteiros, um n maior ou igual a zero, tal que P de n é verdadeira. Ou seja, o que eu estou dizendo é, para algum n inteiro maior ou igual a zero,
eu tenho que A mais B divide A elevado a 2n menos B elevado a 2n. Daí, o que eu vou ter é o seguinte: A elevado a 2 vezes n mais 1 menos B elevado a 2 vezes n mais 1. Perceba que agora eu vou verificar a veracidade da afirmação quando aquele valor que eu estou substituindo é igual a n mais 1. Isso pode ser expresso da seguinte forma: A elevado a 2n mais 2 menos B elevado a 2n mais 2, que eu posso escrever assim: A ao quadrado vezes A elevado a 2n, menos B ao quadrado vezes B elevado a 2n. E, novamente, eu vou adicionar zero de maneira esperta. Como? Somando B quadrado vezes A elevado a 2n e retirando B quadrado vezes A elevado a 2n. E aí perceba o seguinte: primeiro, eu vou colocar o A elevado a 2n em evidência. A elevado a 2n vezes A quadrado menos B quadrado. Então, eu estou pegando este termo e este. Mas, agora eu coloco B quadrado em evidência. B quadrado, que no fundo vai estar multiplicando A elevado a 2n menos B elevado a 2n. Novamente, eu quero observar aqui: A mais B divide A quadrado menos B quadrado. Isso é um produto notável, é o produto de A menos B por A mais B. E, da hipótese de indução, A mais B divide A elevado a 2n menos B elevado a 2n. Portanto, ele dividiria esta soma, ou seja, divide este termo aqui em cima. Então, como isso acontece, eu posso afirmar que AP aplicado em n mais 1 é verdade. E isso, então, encerra esta demonstração, considerando o que se define como princípio de indução matemática. Bom, era isso que eu gostaria de ter discutido com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu vou me despedindo por aqui. Até a próxima!